que hoje nós vamos ter um tema muito interessante, um tema atual, um tema que está na ordem do dia, um tema que está preocupando a todos nós, não somente na realidade de Mossoró, mas em todo o Brasil, que é a questão das drogas, a atuação das forças policiais, a atuação do Poder Judiciário, a atuação do Ministério Público e a postura da própria sociedade em relação a essa problemática das drogas, nós vamos abordar hoje aqui no programa. O convidado, tenho a impressão que é a primeira vez que ele está aqui no Conheça os Seus Direitos e é uma honra, uma alegria muito grande poder conversar com essa figura humana, né, tão especial que é o Dr. Romero Marinho, promotor de justiça aqui na comarca de Mossoró, além de um excelente promotor, uma figura humana, né, como poucas, e nos deu o prazer, a alegria de tê-lo aqui no nosso programa. Doutor Romero, é um prazer muito grande, de verdade, tê-lo no Conheça os Seus Direitos. Prazer é todo meu, Marcos. Inclusive, é a terceira vez que eu venho aqui. Então já é a terceira vez, hein? É a primeira vez que eu estou entrevistando, então para mim é a primeira vez que ele veio, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E é todo nosso poder se dirigir nesse programa, tanta credibilidade para a sociedade moçoroense potiguar que eu sirvo. Doutor Romero, eu vou dizer logo o seguinte, o pessoal que está em casa pode participar, nós temos aí o telefone sendo colocado, porque hoje nós vamos falar sobre as drogas, né? Eu tenho certeza que tem muita inquietação na parte da sociedade em relação a este assunto, então você pode ligar, pode participar, trazer a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião em relação a este assunto, vai ser uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Eu queria inicialmente perguntar, porque a gente tem ouvido falar muito que a questão das drogas passa muito pela educação, pela conscientização. Como é que o senhor avalia essas campanhas que nós temos de combate às drogas aqui no Brasil? Marcos, veja bem, essas campanhas sofreram uma evolução muito importante. Antigamente nós tínhamos campanhas que demonizavam as drogas. Droga mata. Se você... droga, caixão, cadeia. Infelizmente isso é uma falácia. A droga nem sempre cria um dependente químico. A droga nem sempre, necessariamente, pelo menos na primeira experimentação, ela leva o usuário ao óbito. A pessoa não tem essa experiência da morte, né? Exatamente. Do peso da droga logo que começa, né? Então toda a carga de informação que era transportada, quando dizia assim, a droga mata e havia experimentação ou contato com quem experimentou, ia ao chão. E ao solo. E hoje em dia a gente sabe que está na era da informação. Hoje facilmente nós acessamos a internet, nos sites de busca, a gente tem informação completa, seja de ordem médica, psicológica, psiquiátrica, estatística, e não dá mais para fazer campanhas tão ingênuas como antigamente. Entendi. Então eu acredito que melhorou muito com a transposição de dados mais específicos e com também o envolvimento, não só um diálogo direto da campanha com o jovem, com o usuário, mas com a família e com a sociedade. Hoje não se procura mais transmitir informação para o jovem, mas ou com a pessoa potencialmente usuária de droga, que não é só o jovem. Mas se tenta se envolver a família e a sociedade, de modo geral, na campanha. Hoje fala-se muito, doutor Romero, na questão da própria escola, né, do papel que a escola vai desempenhar, né? Nessa questão do combate às drogas. Eu fico me perguntando em relação às sugestões que nós temos, inclusive, para que essa matéria seja tratada como conteúdo escolar. Como é que o senhor vê isso? É muito importante. Veja bem, o currículo escolar, ele não é uma matéria fechada. Ele é uma decisão político-pedagógica aberta. Ela vai se inserir dentro de um contexto histórico, dentro de uma necessidade urgente, nacional, local. Então nós não podemos ter currículos estéreis, fechados, é isso e pronto. Então a questão do uso, abuso e disseminação da droga é um clamor não só das autoridades públicas, como de toda a sociedade. Então nós precisamos, através da formação do caráter, da maneira de pensar, de interagir com a criança ou adolescente em formações de idade escolar, nutrir de informações para que desenvolva nele um senso crítico, para que quando ele se vir numa situação de oferta ou de transmissão de informações, ele possa fazer isso, estimulando através de debates,
estimulando através de competições artísticas, esportivas, mostrando que a vida sem a droga é muito mais salutar do que a vida com a droga. Então cabe a inserção. Inclusive, no plano de formação curricular do MEC, se fala que se deve se construir um currículo através dos valores constitucionalmente consignados. E quais são? Dignidade da pessoa humana, a possibilidade de inserir seu plano pessoal no plano da sociedade. Então a responsabilidade social, tantos outros que a gente encontra lá na Constituição. Doutor Romero, sabe o que eu estou pensando aqui? Nós estamos falando sobre a questão das drogas, né, sobre a educação em relação a esse assunto, que é tão importante, e você pode ligar e pode participar do nosso programa. Eu tive recentemente numa comunidade litorânea, muito pequena, né, comunidade de pescadores, e ouvi assim uma reclamação, um clamor de uma pessoa da comunidade reclamando, falando sobre a questão da penetração das drogas naquela comunidade. E é uma vila de pescadores, né, um lugar que eu não vou mencionar, não vou citar, não é necessário. Mas eu fico, e o senhor falava, eu me perguntava, será que hoje o acesso às drogas está facilitado ou é uma impressão nossa de que é muito mais fácil adquirir drogas na nossa realidade? Marcos, veja bem, realmente a sensação que a gente tem é que droga é de um tempo para cá. Mas droga sempre existiu com a necessidade do ser humano de autopreservação e de prazer. Então a gente está realmente, hoje a gente abandonou Deus, o Deus verdadeiro, né? Triuno. E hoje a gente se colocou no centro, tirou Deus do centro. Então hoje, nosso Deus, somos nós mesmos. E nós temos que nos venerar através do prazer, da felicidade. Inclusive vai virar, ou já virou, não sei, até uma meta social dentro da nossa Constituição, a busca da felicidade. Então essa busca da felicidade está levando a sociedade a um aumento de divórcio. Felicidade a todo custo, a né? A todo custo. Você hoje não importa o que é que você vai causar. Então sua autocomplementação vem através também das drogas. Agora, desde que o homem é homem, ele procura prazer nas drogas. Seja nas mais rudimentares, como maconha, haxixe, desde que mais recentes, as mais sintéticas, como êxtase. Mas o homem sempre procurou isso daí. Agora, o que é que acontece também? A gente trabalha, estamos numa sociedade capitalista de produção em massa. Aí vem a questão do interesse comercial também por trás comercial, disso, né? a gente antigamente fazia transporte, eu sou bisneto de tropeiro. Hoje a gente pega um avião e rapidamente chega de um ponto a outro do planeta. Um dia eu estava vendo um documentário sobre a produção de cocaína. A cocaína é produzida na Colômbia, Bolívia, chega aqui, Mossoró. Rapidinho, né? É rápido. Ninguém produz cocaína no Brasil. Não existe produção de cocaína no Brasil. A produção é toda exterior. Então, os meios de comunicação dão uma sensação de que nós vivemos num mundo onde a maioria consome droga, e não é assim. Mas, devido aos meios de transporte, de disseminação, como aumentou bastante, como tudo, hoje a gente pode ter o celular de ponta de lançamento, que foi lançado ontem. Você tem acesso a praticamente todos os produtos, todos né? E os também produtos, acaba que a droga vem a reboque. Circula muito mais. E principalmente nesse vazio que o homem está hoje sem Deus, logicamente. Esse é um aspecto importante, né? A questão da fé, da crença, que a gente tem que abordar mesmo e tem que sempre trazer à tona. Olha, com mais Conheça os Seus Direitos aqui na TV Mossoró. De volta com o programa Conheça os Seus Direitos aqui na TV Mossoró, conversando sobre a questão das drogas, né? A penetração das drogas na sociedade, um problema gravíssimo que nós sofremos. E é interessante dizer que não é um problema só da família de quem está se drogando, não. Eu sempre costumo dizer que um dia essa droga se volta contra a própria sociedade. Quantas mortes nós temos visto aí? Quantos assaltos, quantos roubos de pessoas que infelizmente enveredam
pela droga, às vezes na droga lícita, daqui a pouco a droga ilícita, daqui a pouco está cometendo crimes para manter o seu vício, enfim, é um problema de toda a sociedade, que toda a sociedade tem que se preocupar. Por isso que nós estamos trazendo o programa Conheça os Seus Direitos, no programa Conheça os Seus Direitos, essa questão das drogas. Deixa eu mandar também um abraço para o pessoal, o Francisco, eu estive com ele esse final de semana, o Francisco lá do Cantinho do Frango, dizendo sempre, acompanhando o nosso programa. Aliás, o Francisco está precisando de gente para trabalhar, viu? A prestação de serviços aqui no programa, garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro. Francisco do Frango é ali no Cantinho do Frango, na Avenida de Rio Branco, bem pertinho, ali do posto Santo Antônio. Você pode seguir pela Rio Branco, ali na Estrada da Raiz, que você vai se deparar ali, vai encontrar lá a equipe do Francisco, lá no Cantinho do Frango, ele precisando de gente para trabalhar e não está conseguindo. Mandar um abraço também para o pessoal da Gráfica Rio Grande, que está conosco, também gente boa, sempre nos dando audiência ao programa Conheça os Seus Direitos. Doutor Romero, e a família, hein? Porque, olha, uma questão que sempre volta, eu quero ouvir a sua opinião. A gente vai falar sobre drogas, sobre violência na escola, vai falar sobre diversos assuntos e eu tenho ouvido muita gente dizer, tudo começa na família. Parece até uma frase feita, mas realmente parece que a família desajustada é um prato cheio, digamos assim, para a questão das drogas avançarem na sociedade, não é não? Com certeza. A família é onde a gente cria a nossa personalidade. Família é onde a gente tem nossos primeiros contatos afetivos, é onde tira nossos parâmetros de autoridade. Então, família é onde a gente forma o ser forte ou ser fraco. Então, diante disso, o que é que a gente encontra hoje? Ninguém mais quer assumir a responsabilidade da condução e manutenção da família. Eu vejo mães e mais mães durante as minhas palestras dizer, olha, eu não aguento mais meu filho. Incrível, né? Chega a um estado desse, né? Eu não aguento mais meus filhos. Quer dizer, as mães não querem mais disciplinar os filhos e colocam a culpa no Estatuto da Criança e da Adolescente. Como se não fosse mais possível disciplinar os filhos, impor limites. Isso não cabe autoridade absolutamente nenhuma. Delegar. A questão não é preciso uma lei para isso, né? Não, a impressão que ele traz para a gente é que os filhos se tornaram intocáveis por causa das leis. E nós não podemos mais limitar nossos filhos ou mesmo discipliná-los. Então é assim, e hoje as pessoas quando cansam do casamento, cansam do outro, não procuram restaurar seu casamento e sim descartá-lo, deixando a família toda esfacelada. Então, não vão às escolas fazer um acompanhamento, como é que está meu filho. Não dá autoridade, roubam a autoridade dos professores. Já vi muito isso também, né? Quer dizer, o professor quer disciplinar, quer dar uma orientação na escola, aí o pai, não, mas eu estou pagando. Muitas vezes se escuta isso, né? Então, veja bem, na hora que há uma desqualificação do professor, que sempre, para mim até hoje, eu costumo dizer que eu já tive professores, governadores de estado, professores desembargadores, professores procuradores de justiça, mas até hoje nunca deixei de chamá-los de professores. Eu acho uma autoridade muito grande. Então, o professor, ele está com a autoridade roubada pelo pai. No entanto, esse mesmo pai que rouba a autoridade não sabe mais conduzir o filho na sua adolescência e na sua juventude. As famílias estão completamente desestruturadas e volta àquela tecla. Qual é a semelhança entre aquela família favelada, daquele bairro simples, ou daquela família de luxo, que os filhos são drogados? Só muda a droga, um é êxtase, o outro é maconha. Quer dizer, a droga ela penetra tanto lá na favela, na casinha pequena, né? Não existe padrão de penetração da droga na família. Não existe padrão de penetração de droga. Quando você vai pegar os fatores sociais e econômicos, são díspares. O que a gente tem hoje é a diminuição da faixa etária, mas o aumento da droga, do uso da droga. Né? No que peça aquela nossa primeira percepção, mas há um aumento da droga. Mas o que é que há? Então, a falta de compromisso dos papéis, chefe,
os pais, né, da família, com seus poderes familiares, e os filhos ser colocados nos papéis de filhos, subordinados aos pais e todas as autoridades consequentes. Porque, eu digo sem sombra de dúvida, se os filhos não reconhecem os pais como autoridade, não vai reconhecer professor, não vai reconhecer o seu chefe, não vai reconhecer as suas limitações, mas vai ter que reconhecer a polícia, vai ter que reconhecer o delegado, vai ter que reconhecer o promotor e o juiz. Infelizmente, vai ter que reconhecer a fina força, seja de maneira voluntária ou voluntária. Então, o que a gente tem tá nessa crise. E eu digo mais uma vez, porque retiraram dos nossos lares Deus. Antigamente, eu sou evangélico, antigamente tinha nos lares locais de colocar santos, né? No que pese eu oratório, né? Oratório, muito bem. Eu sou evangélico, eu não entendo muito dessa dinâmica Mas... hoje não se tem mais isso também. Né? Nos anos 80 e 90 era chique ter um bar, tiraram os oratórios e colocaram bares. E os pais hoje se drogam, fumando e bebendo na frente dos filhos, achando que não é droga. E são drogas. Eu me lembro até um tempo atrás, doutor Mero, também se vendiam umas bíblias grandes, né? Tem muita família que tinha uma bíblia grande, às vezes até enfeitando, tudo bem, mas estava lá a bíblia. Era um amuleto, né? Só. Era aberto mais, digo, Salmo 90. Mas pelo menos 91. tem uma bíblia, hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia você não tem... Foi muito vendido na época da visita de João Paulo II. Se vendeu muito aquilo ali, mas hoje em dia nem, quer dizer, as famílias, elas estão... Tem uma televisão lá que toma conta de tudo, né? Hipnotizam. A televisão ele veio para tirar o diálogo. E hoje, pior, com a possibilidade da pessoa ter mais bens de consumo, as televisões... Computador, né? E também tem o computador, tem todos esses bens. Não, mas veja qual é o quadro atual. A televisão da sala é menos usada, porque todos os quartos hoje têm televisões. E quando a família está junto, cada um olha para a tela do seu laptop, para o seu tablet, celularzinho lá, pro seu celular, e fica lá passando mensagem de texto, ou no Twitter, no Facebook, atualizando e etc. E o diálogo familiar, às vezes até... Talvez se através do Facebook ou através do Twitter, se dialogar, seria bem melhor. Mas era para ser, né? Como se fosse assim. Então, Maria, e essa cultura de violência, né, que a gente vê também muito na nossa sociedade? Outro dia a gente discutiu sobre a questão da violência na escola. Né? Tem criança agredindo o professor. O senhor falava sobre autoridade, a gente tem notícia aí de gente agredindo gente, agredindo colega, agredindo professor, destratando o professor. E aí tem toda essa questão da violência, da facilidade do roubo, né? Enfim, o senhor falou em celular, hoje se rouba o celular facilmente, né? Isso também é fruto dessa questão do avanço das drogas? Não é só, são vários fatores, né? Qual a relação que a gente pode fazer? Não, a droga ele está inserida, é um dos fatores. Mas ele não é o fator, ele não está determinando isso, mas ele faz um componente. Aqui em Mossoró a gente tem ouvido assim, não, esses crimes aí são a grande maioria por conta das drogas. Isso virou um lugar comum? É uma visão reducionista, exatamente em cima, para mascarar todo esse quadro. Primeiro, da desestrutura da família, despreparo do nosso poder público de bem equipar as escolas, de preparar seus professores para aqueles adolescentes que cometem atos infracionais. Também de tratar aqueles que porventura caiam no vício, né? Exatamente, de recepcionar. Então, a violência, quando a gente não tem mais a capacidade de diálogo, quando a gente transgride eticamente, aliás, quando a gente transgride a ética da conduta social. Então, há aquela violência. Seja aquela violência, né, que a gente conhece comumente, que é de sangue, que a gente começa a dizer, ou aquela violência econômica, ou aquela violência toda. Mas, veja bem, o tráfico de entorpecente, ele é um dos fatores, mas não é o fator que determina isso. Às vezes, até a falta de perspectiva de inserção no mercado de trabalho, a impossibilidade de acesso do bem de consumo. Olha, não brinque não, Marcos. Que nós temos hoje uma droga muito mais deletéria na nossa sociedade, porque essas que a gente está acostumado a ver, cocaína, crack, são essa massificação da propaganda.
Você Como assim? Porque veja bem, eu não sei se é massificação da propaganda, mas a questão, acho que eu me expressei mal. Hoje o marketing violento que nós temos, marketing violento. Em determinados países é proibido ter propaganda para público infantil. Alguns limitam horário, hoje é livre, hoje é uma agressão. A criança, às vezes adolescente, você tem que ter isso, você tem que comprar isso, você tem que poder isso, né? Se vocês viram a propaganda hoje, o resumo da felicidade não é mais um ser, mas é um ter. Você precisa ter esse celular, porque com esse celular você vai estar inserido na sociedade. Então não é só a droga em si, né? Ele não se reduz a isso. Eu tenho eu tenho 2 filhos, um de 14 e outro de 6 anos, mas o de 6 anos, ele, véspera de Dia das Crianças, ainda há pouco, ele é agredido pela televisão, onde ele recebe aquela chuva de você precisa ter isso, porque isso acende uma luz aqui, aquilo, acolá, e se transfere para a gente. E a gente para desqualificar isso é muito difícil, muito complicado. Mas como eu digo, hoje a droga ela não é a responsável pela violência. A desestrutura da família, a desestrutura da educação, ela contribui, e o consumismo ele contribui e muito para a sociedade que hoje nós nos inserimos. A gente tem aí vários elementos, né? O Dr. Romero está colocando vários elementos que geram essa situação. E esse programa é para isso mesmo, para que você que está em casa, nos acompanhando, possa refletir, né? Porque esse não é um problema. Eu dizia aqui, Dr. Romero, no começo desse bloco, que é triste da gente se pensar que é um problema da família do drogado, né? Não, fulano de tal está enfrentando isso em casa. É um problema de toda a sociedade. Exatamente. Porque isso se volta contra toda a sociedade. Uma vez eu escrevi um artigo para o jornal, Condomínio das Ilusões. As pessoas se hoje encastelam dentro de condomínios fechados e acham que lá estão salvos. Protegidas, né? Mas, no entanto, eles vão ter que sair e a violência às vezes entra naquele condomínio. A gente vê condomínio de luxo sendo invadidos e roubados lá em São Paulo, com artefatos de segurança requintadíssimos e, no entanto, lá. Então, hoje a gente vive num condomínio. É muito melhor a gente abrir mão de determinadas coisas nossas. Era muito bom que nós pudéssemos abrir mão do colégio particular para que a qualidade do colégio público subisse. Era muito bom a gente não precisar investir em segurança privada e a nossa qualidade da segurança pública elevasse. A gente ia ver menos secas elétricas em Mossoró, que é quase uma regra, menos casa com aqueles adesivos de equipe de segurança. Às vezes a gente vê que é uma casa bem pobrezinha, né, de uma família bem humilde, mas tem esses equipamentos. Tem, né? É verdade. Quer dizer, ao passo que a gente poderia combater isso de outro modo, né? Essa aí já é uma solução ou uma tentativa de solução que muitas vezes acaba sendo ineficaz. Doutor Romero, a gente já falou sobre a questão da educação, né? Agora eu queria fazer e a gente no intervalo comentava sobre a questão das drogas lícitas, né? Elas também causam um mal danado para a sociedade, né? A gente vê, eu estou lembrando aqui o seguinte, de quantas pessoas perdem suas vidas, por exemplo, em acidentes de trânsito, que são cometidos, né? Muitas vezes crimes mesmo, cometidos não por quem consumiu maconha, ou por quem consumiu o crack, ou por quem consumiu a cocaína, é por quem encheu a cara mesmo, né? Quer dizer, as drogas lícitas também são um problema, um desafio. Nós temos a cultura da tolerância da droga lícita, né? A gente associa, pelo menos pelo marketing aí que a gente vê das grandes indústrias, a droga lícita, que no caso, notadamente o álcool, né? A mulheres bonitas, praias. Alegria, saúde, né? Alegria, saúde. E se aquelas mulheres bebessem, elas não tinham aquele corpo. Nem aqueles rapazes lá, eles não eram daquele corpo. Com certeza eles não eram daquela forma. Mas, você tem uma ideia, mano, é tão deletério o uso das drogas lícitas, que não só esse índice seu, com certeza é muito firme, a maioria esmagadora
dos crimes são cometidos sob o uso e influência de álcool, como também... Não somente crime de trânsito não, né? Toda a natureza de crime. Toda a natureza, principalmente os de lesão corporal, homicídio. Como também ele tem um impacto econômico muito grande. Nós, 2,5% do nosso PIB é arrecadado por venda de álcool, bebidas alcoólicas. No entanto, a gente gasta 5,2% nos danos que ela dá arrecadamento. Quer dizer, quem defende como se não, mas gera emprego, Gera mas emprego, não gera vê o um dano prejuízo, muito né? maior, porque a gente tem um gasto com previdência, a gente tem um gasto hospitalar, a gente tem um gasto muito alto gerado exatamente pelos danos além do gasto de tratamento médico. Então nós temos um gasto enorme. No entanto, a cultura é daquela da tolerância. Tanto é quando o então vereador Sargento Osnildo apresentou uma proposta, a proposta de nós termos a lei seca em determinado horário aqui, foi um Deus nos acuda em Mossoró. E, no entanto, na cidade de Diadema, isso daí tem diminuído muito. Eu me lembro também quando se pensou aquela questão da restrição da venda de bebidas em rodovias, né? Também foi um clamor, né? E é droga, ninguém se iluda que é uma droga, tal como maconha, tal como cocaína, sendo que ela é lícita no Brasil, né? No Brasil ela é lícita. País islâmico, por exemplo, é lícito. Tem países que fazem restrição. Doutor Romero, e essas medidas cautelares do Código de Processo Penal? Elas, de alguma maneira, elas trazem essa perspectiva de mudança tradicional na cultura do encarceramento existente no judiciário? Assim, ele trouxe meio termo entre a liberdade provisória, que não devia ser liberdade provisória. Provisória é a prisão, né? Mas entre a liberdade provisória e a prisão preventiva, trouxe o meio termo. E cristalizou alguns entendimentos do judiciário. Por exemplo, furto simples, que é um dos crimes, que é o do crime de mau impacto aí, ele realmente nunca era alvo de prisão preventiva. Raramente tem que ser um caso muito excepcional, ser caso de prisão preventiva. Receptação e tantos outros aí. Então não era caso de prisão preventiva. Em relação a essa questão das drogas, teve alguma diferença? Em relação à prisão, não. Mas veio assim, trazer muitas facilidades em relação, por exemplo, a um agente público, um policial, um agente penitenciário que seja, que tiver cometendo crime, a gente hoje pode pedir afastamento. Naquele tempo a gente não podia pedir afastamento. Nós temos um fenômeno que ainda está para ser estudado, que mulher presa na 5ª vara criminal geralmente engravida, que é de droga. A gente tem um fenômeno impressionante, as mulheres lá engravidam, né? Numa rapidez fora do comum. Então isso daí, a partir do 7º mês a gente já pode dar prisão, o magistrado já pode dar prisão domiciliar. Então ele veio trazer essas facilidades no meio termo. O monitoramento eletrônico a gente não tem a efetivação, mas é uma promessa importante. Então nós temos assim uma série de medidas, não em relação à prisão, não mudou, porque afetou os crimes com pena abaixo de 4 anos. E a pena de tráfico de entorpecente é de 5 a 15 anos. Então, não afetou tanto esse aspecto, mas trouxe aspecto, e também o tráfico de entorpecente é inafiançável. Então, mas trouxe essas medidas cautelares aí. E em relação aos outros crimes, ele desafogou bastante nossa população carcerária. No Brasil é de 500 mil pessoas presas. Viu? 41% dessa população está preso preventivamente. Então, realmente... É uma situação anormal, né? Uma anomalia, de certo modo, né? E piorava muito se todos os mandatos de prisão fossem cumpridos. Que a gente tem muitos, eu não sei estimar aqui. Não vou estimar, mas nós temos, acho que outro tanto de mandato de prisão em aberto. Então, a gente está numa situação... Nós temos que começar a pensar em modos de não prender, né? De deixar de prender, mas ter mais escolas. E aí passa por aquilo que o senhor falava, família, educação, né? Porque aquela oportunidade de emprego que não se teve no mercado lícito, vai ter no ilícito. Aquela oportunidade de inserção social que não teve, vamos dizer, no mundo
no mundo lícito, vai ter uma inserção social lá no submundo. E eu chamo de submundo porque é um mundo que realmente muita gente desconhece. Porque ele não vai ter nenhum emprego, não vai ter nenhuma posição social lá, mas ele vai ser gerente de tráfico, ele vai ser frente de boca, ele vai ter uma importância lá. Vai ganhar um dinheiro também, né? Para comprar esses bens aí que muitas vezes... Muito bom. O lucro às vezes chega a 300% de droga. Sem recolhimento de imposto em cargos sociais. Né? O doutor Romero, estão chegando perguntas aqui. Na Nova Betânia, a Cândida, ela quer saber o seguinte: o mundo do marketing, da publicidade, sem nenhum controle, não leva a maioria dos jovens a uma visão superficial e precipitada dos valores em sociedade? Essa questão do marketing, da publicidade, né, sem controle. Ele retoma exatamente aquela observação. Exato, que você já fez. Né? Tanto é que as coisas hoje se tornaram descartáveis. Quem é que conserta alguma coisa hoje? Um celular, um relógio. Comprar, né? Compra o novo, eu quero um novo. Às vezes a pessoa torce até para quebrar, para a pessoa comprar um novo. Isso daí se torna também, as relações se tornam descartáveis. Então a coisa você não consegue mais abranger, penetrar aquela relação com as outras pessoas. Realmente a pessoa sublima o ter em detrimento do ser. E o ser é enterrado com tudo que você tem dentro, inclusive a sua espiritualidade, os seus valores morais, tudo. Cândida, está aí a sua resposta, viu? Tem o Luiz Carlos do Bom Jardim. Ele acho que o pessoal gostou daquela colocação que o senhor fez, né, em relação a esse bombardeio que nós temos aí através da publicidade, enfim. Porque ele diz o seguinte, Luiz Carlos, lá do Bom Jardim: as influências no modo de vestir, de comer e de viver do dia a dia padronizado pelo processo de globalização não seriam uma outra vertente dessa violência que afeta as sociedades, afeta os nossos jovens, né? Essa coisa padronizada, né? É verdade, a violência ela não é só aquela violência sanguínea que a gente costuma identificar. A gente às vezes pensa que é só com arma, né? A pessoa chega, aponta uma arma... Uma agressão diária que nós mesmos sofremos. Nós sofremos essa agressão dia a dia. Às vezes não é imposto condutas e a gente aceita de maneira até... sem perceber, especificamente, que nos leva a isso daí. Então, às vezes, nós colocamos de maneira uniforme valores para pessoas sem respeito da sua individualidade, isso gera uma violência. Porque aquilo vai ser trabalhado de maneira, às vezes, distorcida. Eu me lembro que uma reportagem pegou uma série de adolescentes praticando sexo e tomando droga numa casa, acho que foi em Mato Grosso do Sul, foi em Goiânia, e eles se questionaram: mas a gente não recebe aula de sexo? A gente não pratica. Quer dizer, foi massificada aquela informação, mas não foi individualizada para saber que, olha, agora essas informações há um limite, para quando se tiver relações lícitas dentro de um casamento, um abençoado, enfim, dentro dessa situação aí. Então, às vezes, essa massificação da informação gera condutas de violência. Doutor Romero, tem uma última pergunta aqui, né, que eu quero fazer, e o senhor pode... a gente, evidentemente, já vai percebendo, né, o seu entendimento, que é muito parecido com o nosso, mas como é que o senhor vê todas essas propostas, né, que surgem, vez por outra, em relação à descriminalização das drogas, né? Como é que a gente pode ver essas situações? Eu não tenho uma posição muito fechada em relação a isso, não. Sei. Por incrível que pareça, por mais ortodoxo que eu vinha caminhando, mas eu não tenho uma posição muito fechada quanto a isso, não. Porque o fato é, 2 pontos. O mundo gasta, isso não é uma questão moçoroense, potiguar, não é uma questão brasileira, local, não, né? É mundial. O mundo gasta bilhões, trilhões em combate à droga e não resolve. A gente não vê diminuir cocaína, a gente não vê diminuir heroína. Mesmo países ricos, né? Exatamente, a gente não vê. Mas o rico, geralmente, ele não é o produtor, não. Ele é receptor. Ele só compra, né? Ele só compra.
da Colômbia, da Bolívia, do Afeganistão. A não ser que seja droga sintética, mas ele geralmente não é o produtor. A não ser que seja uma droga sintética. Então a gente gasta milhões nisso e não consegue. Ao mesmo tempo a gente fica pensando, não seria uma maneira de descapitalizar a violência, tirando o tráfico de drogas dele, tirando o poder dessas pessoas, né? Entregando aos grandes laboratórios, pegando um pouco de controle, arrecadação e dando pureza ao produto, porque a gente sabe que nessas drogas é misturada tudo no mundo, né? A gente, em crack tem solução de rodeador, em cocaína a gente tem até pó de vidro, para o usuário, quando ele cheira, ele achar que aquilo que está cortando é um barato. Então a gente tem muita situação. Eu sinceramente, eu não fecho posição. Mas eu tenho como parâmetro negativo que o álcool, que no seu comércio não tem a violência, diferente das drogas ilícitas, ele causa um mal muito grande à sociedade com essa desestigmatização. Será que a gente não ia caminhar também para uma desestigmatização? Ia ter uma disseminação muito maior? Como acontece com o álcool? Como acontece com o álcool? Com certeza a gente ia caminhar para isso. A gente vê que o fumo, ele tem uma contra-propaganda muito grande. O próprio produto dele já traz diverte, uma contra-propaganda. né? E a gente não vê baixar os níveis de compra e consumo de fumo. A gente não vê. A gente vê empresas caríssimas, empresas riquíssimas gastar em propaganda para ter o seu marketing na sua embalagem. O fumo tem um contra-marketing e mesmo assim continua poderosamente suas vendas. Então, eu não tenho essa posição fechada, não. Eu sei que existe aspecto positivo e negativo, até para as drogas mais pesadas. Mas isso só surtiria efeito. Nós temos experiências positivas em Portugal da liberação da maconha. Nós temos experiência positiva em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o Brasil não está preparado para isso. O Brasil não está preparado para isso. Até pela nossa formação étnica, nossa formação histórica, a gente não está preparado para isso. É isso, viu? E é um assunto muito interessante. Nós tínhamos aqui outras perguntas, inclusive elencadas pela nossa produção. Infelizmente, nós não vamos poder fazer. Eu quero agradecer de verdade, doutor Romero, por sua presença aqui no programa, trazendo essas informações, essas opiniões, né? Essa visão, visão de promotor, visão também de homem cristão, né? Comprometido com os valores da família. Muito obrigado por sua presença, valeu demais, foi muito importante tê-lo aqui no nosso programa. Para mim, mano, é um prazer vir aqui, seja com o doutor Evaldo, seja com você, que eu tenho também a razão especial de gostar de você, que é o nome do meu segundo filho, né, Marcos Antônio? Então, é um prazer me dirigir à sociedade nesse diálogo. Infelizmente é muito rápido, não dá para a gente discutir todos os assuntos, em todos os aspectos, mas é um prazer a gente se colocar à disposição para as demais vezes que tiver aqui uma necessidade de uma pauta de vinho. Muito obrigado, doutor Romero. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a você que esteve conosco, você que ligou, você que tentou ligar, você que participou, você que nos deu essa audiência, né? Você que acompanhou essas reflexões em relação a essa questão das drogas. Valeu demais. Nosso próximo encontro, na quarta-feira, se Deus quiser, com mais um programa. Nós esperamos contar novamente com sua audiência, com sua atenção. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.